Olá, alunos! Aqui é a professora Eliane Miscali e a nossa aula de hoje vai ser sobre pronomes. Pronomes representam aí uma categoria gramatical bastante significativa na nossa língua, principalmente pela profusão com que aparece em muitos concursos e muitos exercícios. Então, existem assim várias subdivisões no estudo dos pronomes. Como o nosso curso é um curso básico, é um curso objetivo, é um curso sintético, eu vou priorizar duas perspectivas dentro do estudo dos pronomes: os pronomes pessoais e os pronomes relativos. Claro, existem os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes de tratamento, mas o nosso estudo aqui vai priorizar pronomes pessoais e pronomes relativos, tudo bem? Quero só te fazer um pedido, já que se você está assistindo ao nosso curso, se você está curtindo, se você está gostando, dá uma curtida na nossa página no Instagram, no YouTube, no Facebook. No Facebook eu acho que você pode me adicionar, mas acho que o número lá tá praticamente estourando, assim. Mas curte no Instagram, compartilha, divulga, faça com que esse trabalho chegue a mais pessoas que de repente possam precisar aprender ou gostariam de aprender um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Tá bom? O nosso curso é um curso básico, é um curso com tópicos elementares cobrados em concursos públicos que envolve aí o conteúdo gramatical. Passado esse período de isolamento social, onde todos nós estamos aí, quem pode, né, um pouquinho mais reclusos em casa, a ideia é que a gente consiga movimentar os nossos canais com outros tipos de aula, né? Um português intermediário, um português avançado, resolução de provas, redação, muita gente pedindo sobre redação, fiquem tranquilos que assim que terminar o nosso curso, que é o meu objetivo agora nesse momento, nós vamos dar início aí ao curso de redação. Prof, eu gostaria muito de fazer um curso presencial com você. Perfeito. No momento eu atuo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, com aulas presenciais. Meu foco nas aulas presenciais é o curso CCN, situado em Sertãozinho, e também com aulas que são ministradas por mim mesma no meu curso, sempre divulgando aí nas redes sociais. Então, se porventura você gosta da nossa aula, mas compreende que a nossa aula é um formato bem compacto e gostaria de fazer essa aula, né, uma aula que dura 15 minutos aqui nas nossas redes, naturalmente de forma presencial ela se estende aí por 3 horas. Então é natural que nas nossas aulas presenciais outros conteúdos, outros exercícios, outro tipo de abordagem seja priorizado. Então fiquem atentos aí, pessoal, que é de Ribeirão Preto, que é da nossa região, que tem vontade de fazer um curso presencial. Tá? E quem não é de Ribeirão Preto, tem vontade de fazer um curso presencial, chama a prof. Quem sabe eu não vou por aí na sua cidade dar uma aulinha para você. Tranquilo? Pois bem, amores, então vamos lá. Vamos começar aqui. Hoje eu tô com o microfone, porque algumas pessoas aí do grupo reclamaram, né? Deram a sugestão sobre a questão do áudio. Vamos ver se com esse microfone, ainda não é um microfone, né, estilo Madonna, mas tomara que ele tenha aí ajudado de alguma forma no momento de capturar esse som. Bom, quando nós falamos aqui em pronomes, então vamos dar uma olhada aí no nosso slide. Lembrando, se você quiser receber o material que a prof utiliza, bem como exercícios e conteúdos extras, basta você mandar uma mensagem para o número do WhatsApp que aparece na descrição do vídeo para que você possa fazer parte do nosso grupo fechado, onde são discutidas questões que envolvem língua portuguesa, dúvidas sobre os exercícios e material de aprofundamento a partir das nossas aulas. Por um valor simbólico de R$ 20 mensais, você pode fazer parte do nosso grupo fechado, ok? Por um período de um mês. Bom, amores, primeira coisa, vou começar com pronomes pessoais. Por que eles recebem esse nome? Porque eles representam as chamadas pessoas gramaticais, as pessoas verbais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, a primeira coisa que eu coloco para vocês aqui, quando nós estudamos pronomes pessoais, a primeira coisa que você tem que ter em mente é a subdivisão que eles apresentam. Então, eles são subdivididos em pronomes do caso reto, quando ocupam geralmente a função de sujeito, e pronomes pessoais do caso oblíquo, quando assumem geralmente o papel de complemento. Complemento do que, prof? Complemento do verbo. Então vamos entender como é que isso funciona. Dá uma olhada nesse quadrinho que eu preparei aqui para vocês. Nele eu subdivido então os pronomes pessoais, estabelecendo que eu, tu e ele, ela ou você. Eu, primeira pessoa do singular, o tu, segunda pessoa do singular, tá focando? Como se você fosse me responder, né? Mas tudo bem. O ele e o ela, terceira pessoa do singular. Nós aqui representamos mais de uma pessoa, por isso, primeira pessoa do plural. Vós, que equivale a vocês, né, em muitos casos,
segunda pessoa do plural, embora não seja muito utilizado na linguagem do português falado no Brasil, e ele ou elas, terceira pessoa do plural. Esses são pronomes do caso reto, eles geralmente exercem a função de sujeito. Para cada um dos pronomes pessoais do caso reto, existem oblíquos que são correspondentes. Então, para o eu, existe o me, o mi, o comigo. Para o tu, o te, o ti, o contigo. Para o ele, para o ela, para o você, o, a, le, se, si, consigo. Para o nós, nos, conosco. Para o vós, vos, convosco. Para o eles, elas ou vocês, os, as, les, se, si, consigo. Prof, e o papel do você? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, por exemplo, no português falado no Brasil, quando nós conversamos com alguém, nós não chamamos as pessoas com as quais conversamos de tu. Né? Em algumas regiões o fazem, mas em geral a maioria das regiões não estabelecem na interlocução o contato com a pessoa com a qual se conversa chamando-a por tu. Nós a chamamos por você. Então, por exemplo, eu, dentro da perspectiva dialogal, dentro das pessoas do discurso, dos atos de fala, eu sou aquele que fala. Tu ou você é aquele que me ouve. Então eu posso falar assim, tu não imagina o que aconteceu comigo ontem. Ou, você não imagina o que aconteceu comigo ontem. Então nessa perspectiva do diálogo, o tu e o você são a segunda pessoa, aquele que ouve. Mas em termos gramaticais, tudo que você usa para o ele e para o ela, você usa para o você. Então, por essa razão, gramaticalmente falando, e não numa perspectiva linguística, mas numa perspectiva gramatical, aquela que é cobrada pelos concursos públicos, o você é um pronome de terceira pessoa. Então, observa, eu estudo, tu estudas, ele estuda, você estuda. Se você fosse um pronome de segunda pessoa, você diria você estudas, o que não é verdade, percebe? Tranquilo? Ô, prof, por que ali nos oblíquos tem alguns que estão sublinhados e outros que não estão? Explico. Os que estão sublinhados são chamados de oblíquos tônicos e os que não estão sublinhados são chamados de oblíquos átonos. Os oblíquos tônicos jamais exercerão o papel de sujeito na vida. Já os oblíquos átonos, em condições específicas, eles até sim cumprem o papel de sujeito. Então, observe aqui, quando eu escrevo para vocês a seguinte frase, olha só. Ele quer ir ao cinema. Quem é o verbo? Quer ir. Sujeito, ele. Pronome pessoal do caso reto. Pode ocupar o papel de sujeito? Não só pode, como deve. Agora, vamos supor que eu queira complementar a ideia do quer ir. Ele não só quer ir, mas ele quer ir comigo. Então, concorda que o comigo é uma forma de você complementar o sentido do verbo? Só que o comigo é um pronome pessoal, no caso, oblíquo. Então, repare, para você usar como complemento, geralmente é um oblíquo. Para você usar como sujeito, geralmente é um caso reto. Claro que existem alguns pronomes do caso reto que, antecedidos de preposição, poderão cumprir a função de complemento. Né? Se fosse com ela, né, seria viável, seria possível. Agora, existem alguns pronomes também do caso oblíquo, quando são átonos, que podem exercer o papel de sujeito. Como assim? Se eu falasse, por exemplo, deixem-me sair. Sair é o verbo. Quem é o sujeito? O me. Mas o me pode ser sujeito? Ele não é oblíquo? Mas ele é oblíquo átono, tá vendo? Oblíquo átono, em condições específicas, ele pode sim ser sujeito. Nossa, prof, tô entendendo nada, essa aula tá meio confusa. Amores, pronomes é justamente o momento em que há mais informações, há uma densidade maior. Então fiquem tranquilos, assistam a essa aula até o finalzinho, pausem, repitam, qualquer coisa, entra lá no grupo, manda sua dúvida e vamos ficar tranquilo, porque isso daqui é importante, isso daqui, caramba. O que você precisa nesse momento saber? Que pronomes pessoais exercem as pessoas verbais. São subdivididos em retos e oblíquos. Os retos são sujeito, geralmente, e os oblíquos são complemento. Os oblíquos podem ser tônicos ou átonos. Os átonos podem, em alguns momentos, exercerem o papel de sujeito. Os tônicos jamais exercerão o papel de sujeito. Tranquilo? Uma coisa também que é legal é você não misturar pronomes quando se refere à mesma pessoa. Por exemplo, já viu aquela galera que fala assim, eu se esqueci? Qual que é o problema do eu se esqueci? O eu é um pronome de primeira pessoa e o se é um pronome de terceira pessoa. Então, eu não posso misturar pronomes de pessoas diferentes quando eu estiver me referindo ao mesmo ser. É igual quando aquela galera fala assim, nós se esquecemos. Não, nós nos esquecemos. Porque se eu estou usando o nós, tem que ser o nos.
né? Então existe aí uma possibilidade, os concursos às vezes exploram quando você diz, você quer que eu te traga? Opa, se eu tô chamando de você, lembrar, você é terceira pessoa, o T é segunda pessoa, então tô misturando também. Então você quer que eu lhe traga, ou então tu queres que eu te traga. Então sempre quando se referir a uma mesma pessoa, usar pronomes da mesma categoria, de primeira com primeira, de segunda com segunda, de terceira com terceira. Tranquilo? Bom, seguindo aqui então, no nosso slide, eu explico para vocês que os sublinhados são tônicos e jamais exercem o papel de sujeito, e os não sublinhados são átonos em condições específicas, eles até podem exercer o papel de sujeito. Aí eu entro com algumas regrinhas. A primeira delas eu digo para você o seguinte, observe, não se começam frases na linguagem normativa com pronomes oblíquos átonos. Pronomes oblíquos átonos, amores, não começam frases, não na linguagem normativa. Então, quando você vir, por exemplo, alguém dizendo, me diga quantas reuniões foram marcadas nesse mês, há um erro nessa frase, não é me diga, e sim diga-me, diga, hífen, me. Mesma coisa com lhe trouxeram todo o material necessário, não é lhe trouxeram, eu não posso começar a frase com lhe, e sim trouxeram-lhe todo o material necessário. Então, primeira regra, pronome oblíquo átono não começa a frase na linguagem normativa. Qual seria a segunda regrinha? A segunda regrinha diz assim, ó, não se utilizam pronomes pessoais do caso reto na posição de complementos do verbo. Portanto, corrija as frases abaixo que apresentem erros quanto à utilização dos pronomes. Maria trouxe a pesquisa para eu. Primeira coisa que você tem que fazer sempre, marcar o verbo. Quem é o verbo aqui? Trouxe. Quem é o sujeito? Maria. Agora, se eu dissesse simplesmente Maria trouxe, a frase não ia ter sentido. Eu preciso de informações que complementem o sentido do verbo trazer. Quando eu digo a pesquisa é uma forma de complementar o trouxe. Para eu é uma forma de complementar o trouxe. Mas espera aí, o eu é reto. Reto não pode ser complemento. Hora de você trocar por um oblíquo. Corrigindo, então, Maria trouxe a pesquisa para mim, né? Ou Maria me trouxe a pesquisa. Na frase de baixo, eu vi ele ontem no escritório pela manhã. Primeira coisa é o verbo, vi. Marca aí. Sujeito, eu. Se fosse só eu vi, não teria sentido. Você precisa de uma informação que complemente. Então, eu coloquei o ele. Só que o ele é reto. O reto não pode ser complemento do vi, tá vendo? Então, em vez de eu vi ele, você tem que ir lá no quadrinho e pegar um oblíquo que substitua o ele de terceira pessoa. Então, em vez de eu vi ele, eu ouvi. Eu ouvi. Prof, minha dúvida é se é eu ouvi ou se é eu vi ou eu não sei onde coloco o pronome. Então, peraí. Tua dúvida é na colocação pronominal. Isso a gente vai ver em outra aula. Primeiro, me importa que você saiba utilizar corretamente o pronome. Depois eu te ensino onde é que você vai colocar. Só respondendo a sua dúvida, tanto faz. Eu ouvi ou eu vi-o, tanto faz, os dois estariam corretos, porque o eu, sendo um pronome pessoal, ele não atrai obrigatoriamente os demais pronomes para antes do verbo. Existem palavras que obrigam os demais pronomes a ficarem antes do verbo. Não é o caso do eu, né? O eu é um pronome pessoal, que não faz questão de o ficar pertinho dele. Se quiser ficar, pode ficar. Mas se não quiser ficar também, ele não acha ruim, não. Claro que essa forma aqui, foneticamente, ela é mais bonita do que a de baixo, né? Mas as duas são corretas sob o ponto de vista normativo. Uma dúvida que algumas pessoas podem vir a ter, embora não seja aí uma pergunta muito típica de concurso, é o seguinte, prof, essa frase aqui, ó, Maria trouxe a pesquisa para ele, eu poderia usar o para ele? Ficaria correto? Ficaria. Ué, mas o ele não é um pronome pessoal do caso reto? É. Mas pronomes como ele, ela, nós, eles podem ser complemento, desde que eles estejam antecedidos de uma preposição. Aqui tem o para, tá vendo? Por essa razão, ó, eu vi ele. Aqui o ele não pode ser complemento do vi, porque aqui não tem preposição. Percebe? Isso é legal, é bacana você entender, mas geralmente os concursos não cobram isso. Então, essa é a nossa primeira parte do estudo dos pronomes. Na sequência, nós entramos aí com mais informações ligadas ao estudo dos pronomes. Muito obrigada, um beijo da prof. Vejo vocês daqui a pouquinho.